It's time! Olá, seja bem-vindo ao It's Time Cast. Meu convidado de hoje, ele é empreendedor, é um amigo que eu tenho aí já há muito tempo, é um cara que eu tenho uma admiração enorme. Com vocês, Fernando Semin. E aí, tudo bem, Andrei? Tudo 100%, Fernando. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olá a todos. Espero que nós tenhamos hoje uma noite agradável. Nós já estamos gravando à noite, né? Então, vamos ter uma noite agradável hoje, um bom bate-papo, e nós vamos ter algum conhecimento aí que nós vamos aprender hoje e repassar para as pessoas que estão assistindo ao It's Time. Perfeito, muito obrigado, Fernando. Seja bem-vindo novamente. Vamos aproveitar bastante, vamos fazer uma conversa bem descontraída, bem legal. E para o pessoal saber quem que é o tal do Fernando Semin, o Fernandinho, fale um pouquinho de você, Fernando, da onde que você é, tua especialização, o que você trabalha, o que você faz da tua vida, compartilhe com o pessoal um pouco. Ótimo. Então, meu nome é Fernando Semin, eu sou aqui natural de Campos Novos, em Santa Catarina, e trabalho com contabilidade já há quase 30 anos. Sou formado em ciências contábeis e também sou formado em coach e hipnoterapia. Mas essas duas formações são para trabalhar como treinador de líderes, treinador de empresários, e também sou treinador da Nobre Treinamentos, aí na região aqui de Lages e Curitibanos, e também sou associado na região de Lages. Perfeito, Fernando. A gente já vai chegar nesses assuntos aí sobre treinador de líderes e coach, hipnoterapia e tudo mais, mas antes quero saber um pouco de você, sobre a tua formação. Você é contador, você tem um escritório contábil aqui em Campos Novos, atende toda a região. Fale aí pra gente um pouco quanto tempo que você já trabalha com isso, ou por que você buscou a área da contabilidade? Então, a área de contabilidade me buscou, né? O pai era formado em contábeis, ele tinha um escritório de contabilidade, e eu comecei a fazer ciências contábeis para trabalhar dentro do escritório. Já comecei a fazer o técnico em contabilidade aqui no Paulo Blasi. Certo. E me formei em ciências contábeis em 2001. Desde lá sempre atuei em contabilidade, sempre trabalhando mais na área técnica, na parte de lançamentos, geralmente no início. E em 2005 eu assumi a gestão da empresa, por problemas de saúde do pai. Então eu comecei a trabalhar mais na parte de gestão de empresas e entender um pouco mais como que funciona a parte do empresário, as dificuldades do empresário, e comecei a buscar soluções para isso. Perfeito, mas a questão do escritório de contabilidade, então, teu pai já era... Sim, o escritório já foi em 84, que é a fundação do escritório. E eu comecei a trabalhar dentro do escritório ainda muito novo, eu tinha 12, 13 anos. Então, em 92, 93, eu já trabalhava dentro do escritório. Comecei como office boy, comecei ali entregando documentos, indo a bancos, e depois fui trabalhando em todos os setores dentro do escritório, né? Trabalhei primeiro na área de departamento pessoal, né, que é o RH. Depois fui para a área fiscal e, por último, trabalhei na área contábil até assumir como gestor da empresa. Então, sei como funciona todos os setores. É lógico que hoje em dia a gente não trabalha mais no operacional, mas nós entendemos e temos a lógica de como tudo funciona. Ótimo, Fernando. E até para quem está aí no ramo de qualquer atividade que seja, eu penso que é algo fundamental para ter um crescimento, para ter uma evolução dentro da empresa. Não precisa saber fazer tudo, mas no mínimo conhecer um pouquinho de cada setor para, se caso der alguma situação, alguma emergência, você está preparado para lidar com essas situações. Com certeza, Andrei. Nós vamos falar no início, nós vamos falar mais para frente, né, sobre a liderança, e um dos aspectos do líder é estar à frente, mostrando como se faz. Orientando aos seus liderados a atingir as metas, orientando como que deve ser feito em cada situação que ocorre no dia a dia. Então, você ter um conhecimento de vários setores dentro da empresa ajuda muito o líder na hora da tomada de decisões. Perfeito, Fernando. E outra coisa, você está aí na área já há um bom tempo de contabilidade. Acredito que tem um mercado enorme para isso.
você vê no teu ponto de vista que a contabilidade que o pessoal vem falando, que essa contabilidade digital agora vai acabar tirando o profissional contábil do mercado, ou isso vai ser alguma coisa só para agregar ainda mais dentro do serviço da contabilidade? Muito boa a sua pergunta, bem pertinente. Então, a área da contabilidade ela tem vários e vários ramos dentro dela, como consultoria, como mentoria, tem também a parte de estar mais com informações melhores para os clientes, e existe a parte do escritório contábil, que é mais a parte tributária, que é onde é feito quase não todas as obrigações acessórias e entregues para o governo, além do imposto para o cliente, e dar as informações básicas para o cliente também fazer uma gestão. É assim que funciona hoje a maioria dos escritórios de contabilidade. O que está acontecendo a contabilidade digital, ela veio já veio há 5 anos ou mais de 5 anos. Certo. E ela ainda não deslanchou, e eu acredito que nem vai deslanchar como se era pensado, porque quem vai fazer o trabalho é lá dentro da empresa do cliente. Então vai ter que ter um colaborador, ou o próprio gestor da empresa vai ter que fazer esse trabalho. E hoje em dia a maioria das pessoas, pela correria do seu dia a dia, não querem ter mais compromisso. Então, pensando nisso, eu acredito que ainda o escritório de contabilidade vai continuar ainda cada vez mais forte, com algumas mudanças, porque a legislação hoje em dia vai começar a mudar algumas coisas, e dentro do escritório o trabalho operacional que nós fazemos hoje, em torno de 50%, ele vai diminuir. Então vai abrir outras formas de você trabalhar contabilidade e, consequentemente, estar mais perto do cliente. E esse é um sonho e algo que eu sempre estou discutindo e pensando, estar mais próximo do cliente. Certo. De eu ficar... e não só nessa parte tributária e levando algo oneroso para o cliente, porque você começa só a levar tributos e cobrança, e eu preciso disso, preciso daquilo. A impressão que vai ter do contador é que é coisa ruim, ninguém vai querer mais saber. Isso mesmo, né? Ninguém quer estar perto do... ali, o contador veio aqui e veio me trazer problema. Não, a ideia não é essa, né? Quando você se forma em contabilidade, você vê que o escritório é totalmente diferente do que você estudou durante lá os 5 anos. E quando eu estudei era 5 anos, agora eu não sei, eu acho que é 4, mas quando eu estudei era 5 anos, e lá tinha várias e várias situações lá dentro, né? Tinha perito, tinha várias outras profissões que saem lá de dentro de ciências contábeis, e nós vimos, mas eu tinha esse paradigma, né? Cara, nós aqui na escritório de contabilidade totalmente diferente do que está sendo ensinado. E eu queria pregar o que estava lá dentro, né? Queria fazer e levar para os nossos clientes o que eu aprendia lá dentro da contabilidade, isso lá em 2000. Sim. Mas da correria do dia a dia, os clientes também vão mudando a mentalidade, e ficava muito para as grandes empresas o que nós aprendíamos lá dentro, lá em 2000. E nós sempre brigando no sentido de orientar, né? Sempre orientando o cliente que ele precisava profissionalizar a sua gestão, melhorar a forma dele gerir a empresa. E como na época no início dos anos 2000 era mais fácil de ganhar dinheiro e de ter lucro do que é hoje em dia, por causa da concorrência e de várias outras questões, então o empresário ia deixando esse lado de fazer a gestão da empresa, de profissionalizar ela de lado, porque estava ganhando dinheiro. Sim. Está sobrando dinheiro, então eu não preciso me preocupar com isso. E os últimos anos está apertando cada vez mais a margem, e os clientes têm que começar a pensar uma nova forma de gerir. Essa semana ainda fiz uma palestra sobre como fazer o preço de venda, e lá fizeram algumas perguntas, e uma delas é por que eu tenho que fazer o preço de venda. Mas é uma lógica, né? Não, mas que manda no preço de venda geralmente é a concorrência, é o mercado que manda. É o mercado que manda o preço de venda, mas você tem que saber até onde você pode chegar, qual que é o limite que você tem. Vai valer a pena financeiramente continuar no negócio ou não, com o preço que você está. Isso mesmo. E além disso, se algum produto você tem que tirar ou não do seu estoque, parar de vender ele, que você vai ter que ganhar mais dinheiro utilizando esse dinheiro em outras situações. Além de você começar a parar de perder dinheiro. Porque todo mundo, no cálculo do preço que você vai vender, você vai ver, mas eu estou ganhando muito pouco aqui, eu preciso investir em outra situação dentro da empresa mesmo para mim ganhar mais dinheiro. Ou esse produto está ficando muito tempo dentro do meu estoque com esse preço,
e eu estou perdendo dinheiro com isso, estou perdendo lucro. Então, eu falei que o empresário precisa parar de jogar dinheiro fora. Perfeito. E a área contábil é um negócio que, claro, mexe com o número, com as finanças da empresa, com várias outras situações que envolvem isso, mas você pensa, até pegando um gancho um pouco na fala que você falou antes ali, você pensa que é possível, mesmo tratando só de números e questões burocráticas e tudo mais, humanizar esse processo do serviço contábil para o cliente? Eu penso que o cliente, nos últimos anos, ele entendeu bastante, aí, nos últimos 10 anos, qual é a função do escritório de contabilidade, qual é a função do contador. Eu falo escritório de contabilidade e contador como se fossem pessoas diferentes, mas eles atingem de forma diferente o empresário. O contador é aquele que está fazendo a contabilidade em si, que é para... Hoje é basicamente utilizado para enviar para bancos, para crédito e também para enviar para o governo, para eles saberem como é que está a situação da empresa e qual a tributação que pagou ou que deixou de pagar, vamos dizer assim. O empresário muito pouco sabe sobre pega um balanço e vai ler ele, vai saber entender os números que estão ali dentro, né? Então a contabilidade ela tem que estar mais entendível para o cliente, nessa questão de humanizar, vamos dizer assim. Precisa dar mais conhecimento para o cliente, para ele começar a entender os números e começar a direcionar a sua empresa para o ramo certo. A maioria dos clientes, das pessoas que têm empresa, saíram da área técnica, da parte operacional de alguma empresa e criaram a sua. Só que elas esqueceram de estudar essa parte de gestão financeira, ou essa parte de gestão tributária, ou a parte contábil. Esqueceram ou não querem ou não gostam disso, mas é importante que isso esteja dentro de cada empresa agora mais próximo ainda, né? Mais entendível ainda para todos. E é isso que nós buscamos dentro da contabilidade, é isso que a CMOC Contabilidade, que é o meu escritório, está buscando melhorar para o cliente, para ser mais entendível e para que ele utilize esses números na hora da tomada de decisão. Não adianta ele ter os números e também não utilizar e também não trabalhar na área estratégica, né? Só ser números para estar ali, para estar bonitinho, também não vale a pena, né? Perfeito. Até uma coisa que eu falo dentro da sala de treinamento, como instrutor, e acredito que no teu caso como profissional da área contábil, você traz para o consciente das pessoas a melhor solução para resolver as situações internas da empresa ou da vida das pessoas, enfim. Só que o mais importante é o que a pessoa vai fazer com essa informação, que nem você falou. Não adianta nada só pegar ali essa informação, tá, eu já sei. Tá, e o que você vai fazer com isso? Como que você vai, qual estratégia que você vai criar para realmente você ter um crescimento maior ou, enfim, qualquer situação mais rentável para o teu negócio. E, Fernando, você está há tempo já nessa área, você pensa que para quem, pessoas jovens aí que estão pensando em estudar área de contabilidade, ainda é uma área promissora, que existe muito profissional no mercado? Como que você vê esse cenário para quem está pensando em estudar ser contador? Então, nessa área contábil, né, não só ser contador, mas trabalhar na área fiscal ou de departamento pessoal, uma área bem carente de mão de obra. Então, hoje, quem estudar, né, quem ir atrás, quem pesquisar, vai ter emprego em qualquer escritório de contabilidade. Então, é um ramo que sempre está em crescimento e hoje em dia tendo novas formas de você trabalhar com o cliente, novas formas de você olhar a contabilidade, vai surgir outras formas de você outras formas de trabalho, né? E surgindo outras formas de trabalho, vai surgir mais falta de mão de obra ainda. Perfeito. E tem muitas empresas que estão absorvendo também essas pessoas que trabalham na área fiscal ou na área de departamento pessoal para dentro da empresa. Aí onde que gera dificuldade para os escritórios também, faltando mão de obra. Então, quem quer estudar, eu aconselho, é um ótimo ramo, né, de atuação para você trabalhar. Você consegue um ótimo conhecimento, porque você vai saber basicamente de tudo, né? Você vai saber a área tributária, você vai saber a área de gestão, você vai saber a área financeira. Então, você abrange bastante situações. Até para quem quer ser empresário, né? Não necessariamente, vou fazer administração. Faça administração, mas faça contábeis também, porque vai ajudar bastante na hora de você, quando estiver gerindo a empresa. Além de, lógico que você tem que estudar a parte também das pessoas, como entender as pessoas, que não é só a empresa não é só um setor. A empresa não é só trabalhar com
com pessoas, com clientes, vamos dizer assim, só com os clientes. É trabalhar com os colaboradores, é você trabalhar com marketing, é você trabalhar com saber vender, as vendas, é tudo. Todos. Você tem que saber de tudo dentro da empresa. Porque como que você vai direcionar a empresa se você não entende de alguns setores? Perfeito. Ou pelo menos, se você não entende, você sabe que é necessário e contrata alguém para fazer. Fernando, e tem ainda um estudo, não sei se é vigente ainda isso, mas que fala que as empresas, para elas se manterem estáveis dentro do mercado, elas têm que passar por aqueles 2 primeiros anos, mais ou menos, que é um período que pode ser que uma empresa feche, que tem várias turbulências nesse percalço e tudo mais. Com isso, eu quero te fazer a pergunta. Você vê que a maior dificuldade das empresas que fecham nesse prazo de tempo aí de 2 anos, que é esse tempo de amadurecimento de uma empresa, ou até mesmo empresas mais antigas que isso, você pensa que é por falta de gestão financeira, contábil, que elas acabam fechando? Tem vários fatores, né? Ótima pergunta. Tem vários fatores que vai determinar se a empresa vai quebrar ou não. Nos primeiros anos, quebrar no primeiro, segundo, terceiro ano, geralmente é falta de conhecimento do gestor da empresa. Ele sabe muito a parte operacional, ele sabe muito trabalhar, mas ele não sabe vender, ele não sabe atender cliente, ele não sabe que precisa de marketing, ele não sabe entender... Isso não tem nada a ver ainda com a parte contábil. Não. É a parte do negócio mesmo. Do negócio do mesmo, business. não é, do business, né? Ele não tem nem tudo contábil, mas elas muitas vezes ele não sabe nem fazer a parte financeira da empresa. Né? Ele pensa que todo o dinheiro que entra, ele pode utilizar. Né? A maioria das empresas, eu trabalhava como funcionário, ganhava aí 2, 3, 4, 5 mil por mês, e eu tinha que gerir esse dinheiro. Daí abre uma empresa que já começa a falar em 100, 150, 200 mil de dinheiro passando na mão. O cara começa a falar, opa, já vou comprar um carro novo para mim, eu já vou comprar uma casa, que é alguma coisa dos meus sonhos, e começa a tirar dinheiro da empresa. Que esse dinheiro não é dele. E muitas vezes esses 200 mil, 150 mil que gira dentro da empresa não sobra nada. E ele já tira ainda desse dinheiro para isso. Daí começa a onerar a empresa. Daí a empresa começa a ter que buscar soluções para isso. Vai pagar juro, vai até o banco no início, e o juro no Brasil não é tão barato. Você vai ter que repassar esse custo para os clientes e o cara não entende disso, ele nem vai repassar, vai absorver esse custo para dentro da empresa. A empresa, em vez, se tiver a margem pequena, já começa a dar prejuízo. E a empresa vai quebrar, 2, 3 anos. Daí a pessoa que está lá à frente disso também não tem um suporte emocional para entender isso e para começar a pensar, começar a agir só na emoção. E nós sabemos, né, nós que trabalhamos com isso, que a pessoa começa a agir na emoção, começa a trocar as mãos pelos pés e começa a fazer um monte de coisa errada e a empresa vai falir. Daí falha a parte emocional também, vai falir a parte emocional e o cara vai acabar... fadado ao fracasso. Fadado ao fracasso. Perfeito. E isso falando dessas pessoas que estão iniciando aí e tudo mais, as empresas novas, talvez elas, que nem você falou, são focadas apenas na produção mesmo e não na questão da gestão, só no operacional. Mas a gente vê também, inclusive dentro dos treinamentos que a gente ministra, a gente vê pessoas, empresários que buscam o treinamento para se desenvolver emocionalmente por causa que eles estão com uma situação da empresa, às vezes de 10, 20 anos, que nem a gente viu há pouco tempo atrás aí, uma pessoa fazendo treinamento comentou sobre isso, que depois da empresa estar estabilizada, ela está vendo a empresa decair e está escorrendo pelas mãos. Depois de toda essa experiência, que acredito que depois de algum tempo aí no ramo a pessoa já sabe vender, ela já sabe se comunicar com o cliente, ela já sabe fazer toda essa parte, aí sim seria mais uma questão de gestão mesmo do negócio? Acredito que sim, né? Uma boa pergunta também é a parte de entender para que caminho foi a sua empresa. É falta de planejamento, vamos dizer assim. Porque ele continua fazendo o que ele fazia lá no início, há 20 anos atrás, fazendo o que está fazendo hoje, a mesma situação. As pessoas mudaram durante esse período. O cliente mudou, o colaborador mudou, o fornecedor mudou. E falta de entendimento dessas situações. Muitas vezes nós vimos que pode ser até a falência emocional do empresário que vai levar à falência da empresa. Quando ele não consegue mais gerir as pessoas que estão junto com ele, não consegue mais liderar as pessoas, ele começa a ficar desesperado e começa a ver que a empresa não vai mais para frente, né? Que é por falta de pessoas. E ele não consegue nem contratar direito, né? Não tem uma boa seleção, não tem um planejamento para fazer uma boa seleção de funcionários.
e também com alguns ramos é escasso, esses funcionários, e não tem tempo para treinar, ele vai ter que contratar pessoas com um custo mais alto, e às vezes a empresa não suporta isso. E ele começa a falir emocionalmente. E começa a falir emocionalmente, né? Nós sempre falamos que a empresa quebra quando o dono fala emocionalmente 2 anos antes. Perfeito. Ali ela começa a quebrar. E vai indo para esse lado, e como ele está cansado já disso, né? Eu já estou estabilizado financeiramente na minha parte da pessoa física, mas na parte pessoal, vamos para todo mundo entender. Então, na parte pessoal, ele já está estabilizado, já tem ali algum retorno, já está quase aposentado, ele prefere, não, então vamos deixar aqui isso aqui, ou vou vender a empresa, porque eu prefiro ficar mais tranquilo. Mas essa é uma situação que ocorre, mas tem outras situações também que, às vezes, a mudança do mercado, a substituição do que a pessoa fazia pode quebrar a empresa. Nós temos muitos exemplos, né? Vamos usar exemplos grandes, né? Ou até pequenos, as locadoras acabaram porque mudou todo o ramo, né, de como você assiste filme, né? Entrou os streamings e acabou com tudo. A própria Kodak, né, faliu porque entrou os smartphones e acabou. Então, isso também é falta de entendimento, porque a Kodak tinha toda a tecnologia na mão e não quis investir nisso. Achou que não era o momento e acabou perdendo esse time, vamos dizer assim, do mercado, e a empresa acabou falindo. Mas existem várias situações, mas uma das principais das pequenas e médias empresas é que o dono não, ou cansou do negócio, faliu emocionalmente. Essas empresas mais antigas, ou ele não entende mais como funciona, como é que ele vai tratar ou liderar as pessoas que estão em volta dele. Perfeito. E você falou sobre essa falência emocional, que muitos empresários começam a decair sua empresa cerca de 2 anos antes, que elas começam a se frustrar emocionalmente, e aí vai uma decorrência de várias coisas que acaba fechando a empresa. Qual dica que você dá nesses teus anos de experiência, que você já deve ter visto empresas pequenininhas crescerem, já viu empresas grandes fecharem? Qual que é a dica? Agora não falando a questão de gestão contábil, enfim, o que for. Mas qual dica que você dá para o empresário, para a pessoa que está assistindo a gente, para não falir emocionalmente, para não levar um desgaste à empresa e acabar fechando? Então, eu já estive desse lado, né? Então, em 2016, já conto isso durante o treinamento. Ali em 2015, 2016, eu estava falido emocionalmente e a empresa não estava bem, né? Não estava no trilho que tinha que ir e caminhar. Apesar de você pode saber de todas as técnicas, todas as formas de gerir, de fazer gestão, de financeiro, mas se você não está bem, não adianta, a empresa não vai para frente. E eu estava, e a minha esposa, percebendo disso, me levou para um choque de realidade, né, para uma imersão, que era com o Jerônimo Temel, né, é denominado, ou é o mais conhecido como coach dos coaches. E eu fui fazer essa imersão e saí de lá totalmente com a mente mudada, pensando que eu precisava melhorar minha situação de vida, e saí inscrito para o treinamento de coach, para ser coach. E nesse treinamento de coach eu também tive muito choque de realidade do que eu estava fazendo, e fui saindo dessa minha bolha que eu estava, ou minha zona de conforto, né? Estava dentro daquela minha zona de conforto que estava me levando só para baixo, né? Porque a zona pode te deixar estável, ou você amplia ela e você cresce, ou você vai diminuindo ela e você vai ficando cada vez menor, né? A tua zona de conforto. Eu me tirou dessa zona de conforto e me mostrou um monte de realidades que eu precisava fazer e mudar na minha vida. E eu falo justamente isso para o empresário. O empresário está acostumado daquela forma e ele começa a entrar nessa depressão, vamos dizer assim, ou nesse caos emocional, e ele não percebe, ele vai percebendo só lá na frente, quando já não tem mais situação para fazer. Quando a água bateu na bunda, vamos dizer assim, ele vai se mexer, né? Vai se mexer. E às vezes ainda não se mexe, vai indo e a água chega no pescoço e a água passa por cima, né? E o empresário acaba morrendo ali afogado. Então eu penso que a primeira coisa que o empresário tem que fazer é entender isso e procurar ajuda. Aceitar que está passando por uma situação dessa emocionalmente? Sim, com certeza. E Fernando, você falou que uma coisa que virou a tua chave aí, quando você estava emocionalmente falido ali,
que você foi nesse treinamento com o Jerônimo Temel. Isto. Qual que foi a grande sacada e virada de chave, assim, que você viu, que você percebeu lá e falou, cara, eu tenho que mudar? Eu nem queria ir, a princípio, né? Porque era em São Paulo, e como quando você está ali na sua zona de conforto, é longe, é desgaste, é 3 dias você fechado dentro de um local com 1.500 pessoas. Então, o que eu vou aprender, o que vai me agregar a isso? Eu sentei na cadeira, ele falou só uma frase, né? Largue essa sua vida medíocre. Ali já me impactou, porque eu vi que eu estava numa vida medíocre, né? Que eu não estava bem emocionalmente e que eu queria mudar. E ele foi falando vários impactos emocionais que você vai percebendo que você está errado, que você está parado, que você está estagnado, que você não cresce. Né? Então, várias situações que ocorreram durante esse final de semana, vários impactos emocionais e dentro disso ali também várias soluções para você sair dessa sua zona de conforto ou dessa situação que está emocionalmente ali abalada, vamos dizer assim. Então, é uma autopercepção, né? É a aceitação primeiro e depois uma autopercepção que você tem que mudar isso e que você tem que agir. Né? Dentro do treinamento Lorde, nós falamos, né, de atitude, de habilidade e conhecimento. Né? Então, por isso que eu falei antes, você pode ter um monte de conhecimento, mas se você não tiver a habilidade primeiro do que você faz, você não vai a lugar nenhum. Mas se você não tiver atitude para mudar a sua realidade, mudar as coisas à sua volta, não vai adiantar nada. Perfeito. Fernando, e quando você ouviu essa frase aí, chega de ter uma vida medíocre, você voltou lá dessa imersão que você vivenciou lá, querendo dar que rumo assim para a tua vida? Você queria mudar alguma coisa dentro da empresa? Você queria buscar outro ramo? O que você fez com essa informação que te abalou tanto lá? E o que você começou a fazer de diferente na tua vida? Então, é uma injeção de adrenalina. Quando você vai lá, você sai de lá como se fosse um super-homem, né? Você quer fazer de tudo, um pouco. E eu voltei de lá focado em ser o melhor gestor dentro da empresa e atender melhor os clientes e também ir fazer o treinamento de coach, que eu acreditava que seria algo que eu poderia melhorar a minha realidade e também a realidade dos empresários. O coach, as pessoas pensam que é só frases de impacto e dar dicas como se fosse um conselheiro, mas o coach é uma metodologia para as pessoas atingirem o objetivo. Então, ele tem várias e várias ferramentas que eu utilizo e também utilizo com os clientes para que eles atinjam os seus objetivos. Também tem ali dentro do coach algo que nós sabemos, nós estudamos que tem várias coisas que nos impedem. Uma delas as crenças. Dentro do coach também vai ter algumas ferramentas para você hackear essas suas crenças. Não é curar, não é mudar, é justamente hackear, maquiar, dar uma enganada nela para você atingir seus objetivos. O que acontece é que lá na frente você vai voltar com essas crenças e se você não tiver o tempo inteiro com essas ferramentas de coach praticando elas, tende a você voltar ao estado que você estava. E você vai precisar de novo passar por um processo que vai melhorar. Então, o coach é um treinador mesmo, aquela pessoa que está ali treinando, né? O jogador de futebol, o jogador de vôlei, de basquete, ele tem um treinador o tempo inteiro com ele. Está ali orientando ele o tempo inteiro, está ali mostrando o caminho que tem que ir. E o coach é mais ou menos o coach do empresário ou o coach para a vida, porque tem vários ramos dentro, né? Eu escolhi ser um coach para empresários, que é para estar sempre orientando o cliente e ali ajudando ele a crescer a sua empresa. Então fica mais, não é que fica mais fácil, encurta caminhos e muitas vezes a gente para no como eu faço isso. Certo. E ali dentro do coach ele instiga ao empresário a encontrar o como. Perfeito. Aproveitando que entramos nesse assunto de coach e tudo mais, então você fez o treinamento então de coach e a gente vê hoje em dia no mercado aí que a palavra coach, que é o profissional coach, está um pouco meio banalizado. Não sei se foi prostituído o mercado, não sei o que aconteceu, ou qualquer pessoa vai lá, faz um treinamento de coach lá de um dia inteiro e já sai mudando a vida das pessoas. Como que você vê esse cenário que está, o cenário de coach? E fale um pouquinho sobre isso.
Então, como eu falei antes, né, o coach ele é uma metodologia para atingir objetivos. E quando eu fiz o treinamento, era 8 dias de imersão, né? 8 dias, praticamente 10 horas por dia, você lá dentro do treinamento, para fazer um treinamento de coach. Hoje, no final de semana, né, ou em um dia, você vai lá e faz. O que aconteceu? Por isso que banalizou, então? Não, o que aconteceu é que não existe uma regulamentação, né, da profissão, né? O que precisa fazer para ser um coach. Então, não existe uma regulamentação. Então, o que virou um negócio para algumas pessoas formar coaches. Né? Então, vou vender treinamento de coach, eu vou formar. Né? Então, um treinamento que custava 12, 13 mil reais, 15 mil reais, você gastava. Hoje, com 2, 3 mil reais, você faz um treinamento de coach. E as pessoas pensavam que era uma forma fácil de ganhar dinheiro, mas não é uma forma fácil de ganhar dinheiro, porque você tem que ter um know-how, tem que ter um conhecimento. Imagine o Fernando também que está aí lá e vender coach de emagrecimento. Não existe isso. Não tem como fazer isso. E muitas pessoas, vou vender coach de emagrecimento, mas você não aplica nem você, por que você vai vender? Certo. Daí começou essas piadinhas, né? Eu vou vender coach financeiro, mas eu estou tudo falido. Né? Eu não sei nem aonde aplicar o dinheiro e vou vender coach financeiro. Apesar de que o coach não precisa disso, porque o coach só vai dar ferramentas para pôr a pessoa em ação. Só que ele começou a querer ensinar as pessoas e começou a banalizar, e começou a virar piada tudo isso, e começou a não dar resultado, começou a virar situações de constrangimento. Daí começou a ser banalizado o nome coach. Qualquer um vira coach, qualquer um vai lá e faz, e não sai do lugar. Não deu certo na vida, virou coach. Não deu certo na vida, virou coach. Mas mesmo que você não queira ser coach, eu aconselho a fazer o treinamento, né? Porque é conhecimento, e é um conhecimento que vai gerar muita atitude nas pessoas. Então, eu acredito que é importante na vida das pessoas, só que foi banalizado. E você vê que todo mundo que faz ali o treinamento de coach, ele pode ser um coach dos coaches, um instrutor de coaches, um formador de coaches? Eu acredito que para isso tem que ter bastante conhecimento, não é qualquer um que vai lá e faz e eu peguei lá 50 ferramentas, vou eleger 10, 15 ferramentas e vou fazer um treinamento em cima disso para me treinar coaches. Primeiro que você nem teve sucesso, nem tem venda, nem teve know-how para isso, para sair ensinando coach para as outras pessoas. E isso está muito banalizado hoje no Brasil, em toda que é a situação. O cara vai lá e lê um livro e faz um treinamento em cima daquele livro e sai vendendo, né, achando que vai ganhar um monte de dinheiro. Às vezes ganha, né, às vezes lá fica 1, 2 anos ali com estável em cima, e cai, porque ele não tem o suporte de conhecimento por trás, né? Todo mundo vai ver que só está enganando as pessoas. Nesses tempos atrás, nós estávamos ali, tinha do Instagram, todo momento vendendo, e foi que, não sei se era só fumaça o que ele estava fazendo, porque andava com carro de 500, 600 mil, eu morava em apartamento que pagava 20, 30 mil por mês, né? Então, daí a pouco sumiu, cara. Então, será que isso tudo não era ele fazendo fumaça para ver se crescia e acabou quebrando? E se sumiu, né? Sumiu do mapa, vamos dizer assim. Ou mesmo ele resolveu, não, agora eu parei, deu. A gente não sabe o que aconteceu, porque a gente não conhece a pessoa a fundo disso. Então, tem muito isso na internet e o coach, muitas pessoas que também utilizam o coach para isso. Né? Então, eu sempre fui de pesquisar e ir atrás das pessoas que tinham know-how para isso. Né? Então, você se formou pelo Instituto Jerônimo Temer, né? Eu fui na primeira turma, mas ele se formou coach, né, com um dos melhores profissionais do país, trabalhou alguns anos nessa área e daí como ele tinha dificuldade de vender o coach, né, ele desenvolveu um programa chamado Profissão Coach, que era para ensinar os coaches a venderem, a se colocarem dentro do mercado, o que eles precisavam fazer para isso. Vender o serviço de coach, não o curso de coach. Isso, vender o serviço de coach. E foi crescendo, ele começou a fazer imersões para também ajudar a vender a profissão coach. E foi criando sucesso dentro do que ele se propôs a fazer, e foi criando know-how em cima do coach. Daí criou, né, o coach criacional, né, que é o
como ele é denominado, quem fez no Instituto Jerônimo Temel, no IGT, e uma nova forma de abordagem, né? Uma nova forma de pensamento. Se você pegar o José Roberto Marques, ele vai muito mais para o lado da psicologia, né? Então ele tende a atender até a patologia dentro, isso que no coach não faz isso. Sim. Também é uma forma que banalizou também, né? Porque o coach não atende isso, né? Então ele foi até mais para esse lado, mas é um ótimo profissional, é um ótimo ele, né, ensina muito bem o que é o coach, mas ele vai mais para o lado da psicologia mesmo. Perfeito. Aí já existe outros como o Paulo Coelho, né? O Paulo Vieira, que também tem uma metodologia diferente de coach. E o Jerônimo Temel criou uma outra que impacta mais, que dá mais resultado do que os outros que tinha na época, né? Que eu via na época, tem mais uns 2 ou 3 coaches que agora eu não estou lembrado do nome, mas também que que dava bastante diferença. E ele deu uma mudada, pegou algumas outras ferramentas e validou essas ferramentas, foi atrás muito de estudo científico e criou o coach criacional. Foi atrás do conhecimento e teve atitude e habilidade de ensinar para as pessoas. Perfeito. E você vê que essa área aí do coach ainda tem mercado para isso, para aquela pessoa que realmente quer trabalhar com coach, não sair vendendo cursinho, que nem a gente vê muita coisa por aí, mas sim quer ser um coach para realmente ajudar a vida das pessoas. Você pensa que apesar dessa banalização que tem dessa profissão, ainda é um caminho para as pessoas crescerem, evoluírem e até mesmo ganhar dinheiro? Hoje eu acredito que o coach, com essa banalização, ele ficou um pouco mais difícil de se manter ganhando dinheiro. Então, mas lógico que com trabalho, entregando bastante resultado, vai gerando uma autoridade e vai conseguir se manter de coach, né? Hoje não é só chegar, se denominar coach e sair trabalhando, não é. Hoje quase todo ramo também não é assim, toda atividade, a pessoa tem que ter autoridade para ganhar dinheiro com aquilo. E ir atrás de conhecimento, de novas formas de atender, de gerar novos resultados, de aumentar os resultados nos seus clientes, e com isso vai aumentando o seu know-how e vai melhorando a sua forma de atender e assim ganhar dinheiro com coach. Eu acredito que qualquer outra também profissão é da mesma forma, né? Então, se você quer ganhar dinheiro como médico, não é só se formar. Vou ganhar 20 mil reais por mês, que eu já estou bem, né? E já vou estar estabilizado. Não é, porque a gente sabe como funciona. Tem muitas pessoas que ganham 30, 40, 50 mil reais por mês e estão quebradas, né? Então, ou estão falidas emocionalmente, porque não estão fazendo o que gostam, foram só olhando o dinheiro, né? Volta aquilo que a gente estava conversando, novamente, de gestão, do negócio, do que ganha, saber cuidar de tudo aquilo que faz na vida e principalmente essa questão de desenvolvimento emocional, de estar bem consigo mesmo para saber gerir com tudo isso. E assim, Fernando, você foi lá no Jerônimo Temel, você fez o curso de coach e isso foi algo que te impulsionou a você virar um instrutor de treinamentos de alta performance? Já lá na imersão eu vi que eu sou voltado para pessoas, né? E a contabilidade, como ao contrário que todo mundo pensa, é uma ciência social, não é uma ciência de matemática, de números. E eu sempre quis trabalhar com isso, né? Ajudar as pessoas a ter um crescimento lá dentro da sua empresa. E eu comecei a ver que não era só conhecimento. Porque você leva conhecimento para a pessoa e ela não aplica. Ela tem conhecimento e ela não aplica. Ela não quer ter esse trabalho com isso. E eu comecei a ver que tinha outras situações também, não bastava querer, né? Eu quero e não consigo, né? Então as pessoas, né, querem emagrecer e não conseguem, querem ganhar dinheiro e não conseguem, elas querem ter uma ótima profissão e não conseguem, tem algo a mais por trás disso. E lá dentro do coach eu entendi esse algo a mais que tem por trás, só que o coach não trata, o coach não atinge essa parcela. O coach ele vai instigar, mas ele não vai curar? Não vai curar. Não vai curar. Ele vai instigar a pessoa, então, enquanto ele está no processo de coach, ali eu tive vários exemplos disso, ele estava no processo de coach, teve pessoas ali que não estavam quebradas, ali fazendo o processo de coach, e em 3 meses já estava sobrando dinheiro,
já estava guardando dinheiro, né, já tinham pago as suas contas, já estavam guardando dinheiro, e dali 1 ano que terminaram o processo, já estavam regredindo. Daí vinham pedir ajuda. E aí, Fernando, preciso de ajuda. Tá, o que falta para você? O que falta para essa pessoa? Né, para ir estar sempre ali. Como eu falei, o coach, quem sabe, tem que ser em mais sequências também, mais tempo. Porque diz, você tem que criar o hábito, você tem que criar a situação. Nem sempre é isso. E eu comecei a entender que não era isso, né? Que precisava de algo a mais para as pessoas que tinham outros entendimentos. Aí eu fui parar dentro da hipnoterapia, né? E como eu não queria fazer um outro curso, como fazer psicologia, fazer algo nesse sentido, e eu senti que precisava de algo a mais, também por influência da esposa, fui fazer a hipnoterapia. E né? essa questão da hipnoterapia, te interrompendo aqui um pouquinho, até para você tomar uma água, tomar um gole de vinho aí. Então, as pessoas ainda têm um certo receio com a questão da hipnoterapia, porque pensam que o hipnoterapeuta, o hipnólogo, não sei como que é que fala bem certo, ela vai manipular o pensamento da pessoa para fazer o que elas querem que faça. E como que você vê essa situação e o porquê que você resolveu entrar nessa questão da hipnoterapia, e como você ajuda as pessoas sem parecer ou sem ser essa questão de você querer manipular a outra pessoa no que ela faz ou deixa de fazer? Sim, é uma ótima pergunta, Andrei. Vamos começar a entender o porquê. Primeiro, por que fui parar lá dentro da hipnoterapia? Primeiro, as pessoas, existem crenças, né, crenças que estão enraizadas lá dentro do subconsciente, que as pessoas não conseguem mudar. Além das crenças, ainda existem traumas que estão lá, que a pessoa viveu algo na sua vida e teve aquele trauma. A crença já é mais repetição, né? O do que se viu e ouviu dos seus pais, foi criando crenças sobre dinheiro. Dinheiro não presta, dinheiro não nasce em árvore, vamos supor assim... Medo de falar em público, de alguma crença que viu lá atrás. Sim, o medo de falar em público, eu vejo que é mais um trauma do que uma crença, né? Mas vamos supor ali, crença até com a comida, né? Então... eu preciso comer porque senão vai faltar, né? Então vai faltar comida. Então as pessoas começam a ter várias crenças no seu dia a dia, ou crença com profissões, né? Eu não sou merecedor, né? Eu não consigo chegar a essa situação. Então as crenças que ele foi vendo que os seus pais tinham, ele foram absorvendo, né? E os traumas é algo como assim, você teve um trauma, foi falar em público, alguém deu uma risada, ou a professora chamou a atenção, os amigos ficaram tirando sarro, então cria um traumazinho ali que a pessoa não consegue falar em público. Ou algum trauma até maior que isso, né? Viu alguma situação do falecimento de um irmão, falecimento de algo, começou a não se achar merecedor da felicidade, porque seus pais não tinham felicidade, então começou a gerar alguns traumas, ou até um trauma mesmo que é algo de um afogamento, alguma coisa assim, e gerou algo na pessoa. Certo. E isso o coach não tratava. Né? Isso o coach não podia, nem tratava. E você ficava frustrado em não conseguir ajudar as pessoas somente com o coach? Porque o coach só hackeava as crenças, né? Dava aquela hackeadinha ali no início e não tratava, né? Então eu comecei a ficar frustrado e fui atrás. O que funciona a hipnoterapia? O hipnólogo é aquela pessoa que só faz a hipnose para fazer algum show, né? Que as pessoas verem, esqueceu um número, comeu uma cebola achando que é maçã. Isso aí é para fazer um espetáculo, né? Mas a pessoa mesmo que está lá comendo, ela tem que autorizar ou deixar que a outra pessoa, o hipnólogo, faça isso com ela. Então, senão não vai fazer. A pessoa vai estar consciente mesmo comendo ali. Esqueceu o nome. Nessas situações, o hipnólogo faz isso. E também o hipnólogo pode usar também para como amortecer uma parte do corpo, para fazer fazer até uma pequena cirurgia. A pessoa consegue fazer porque ela não vai sentir nada de dor, para fazer tatuagens. Então o hipnólogo pode fazer isso para amortecer também. E a hipnoterapia, como é a diferença de hipnólogo para hipnoterapeuta? O terapeuta utiliza a hipnose para acessar o subconsciente da pessoa, tira os filtros. Quando a pessoa está em hipnose, ela está sem os filtros, diminui a quantidade de filtros. Por isso, quando você assiste um filme, às vezes, você lembra daquele
anos e anos, porque o filme, você está em hipnose quando está assistindo o filme, porque você está concentrado nele. Quantas vezes você está assistindo um filme e a pessoa fica te chamando várias vezes lá e daí chega lá, você não escutou que eu te chamei? Não escutou porque você estava em hipnose. A hipnose é uma auto-hipnose? Não, pode ser auto-hipnose, alguém pode te induzir para hipnose, mas a pessoa tem que aceitar estar em hipnose. Para mim ser hipnotizado ou estar em hipnose, eu tenho que me permitir a isso. Isso mesmo. Se você não se permitir estar em hipnose, eu posso fazer várias técnicas e você não vai entrar em hipnose. E quando você acessa o subconsciente da pessoa, daí você faz o tratamento, porque você vai encontrar o trauma lá dentro, porque muitas vezes você nem lembra qual que é o trauma. Muitas vezes não, nunca lembramos o que é o trauma, certo. O que é a crença. E através da hipnose, tirando os filtros, você acessa mais rápido isso. Né? Você não vai ficar só conversando, né? Você vai acessar o trauma e vai entender que aquele trauma não te ajuda em nada na tua vida, e muitas vezes aquele trauma que aconteceu lá também não é o teu entendimento que você teve que te gerou um trauma. Perfeito. Então você vai entender essa situação, daí você não vai hackear, você vai substituir esse trauma por algo positivo. Né? Você vai entender aquilo e vai dizer, não, isso aí foi algo positivo que eu aprendi na minha vida e vai me fortalecer agora como eu estou. Perfeito. Então, a hipnose é uma autoconcentração que eu tenho que estar focado, concentrado em algo para mim conseguir entrar num estado de hipnose. É praticamente isso, né? Para entender melhor seria isso. Então... Só para pegar o gancho que você falou ali, quando a gente está assistindo um filme, que a gente fica ali tão focado, centrado ali naquilo ali, as pessoas estão chamando a gente não escuta, é porque a gente está tão focado e concentrado naquilo que a gente entrou num estado de hipnose para prestar atenção. Isso mesmo. Numa regra geral, seria isso mais mesmo. ou menos isso. Isso mesmo. Né? Então, nós conversando aqui, ou quem está em casa assistindo, também vai sair hipnose, porque ele está prestando atenção no que nós estamos conversando. Né? Nós estamos conversando, então nós estamos aqui pensando e prestando atenção no que o outro está falando. Também é uma forma de hipnose. Então, muitas situações do nosso dia, nós estamos em hipnose quase todo o tempo e nós nem percebemos disso. Só que quando você é direcionado a um estado de hipnose mais profundo, né, que não é, vai ser direcionado a um estado mais profundo para acessar realmente o subconsciente. E ainda você pode ir mais profundo, que daí vem a parte de você estar anestesiado. E você pode ainda mais para você entrar em outro estado. Né? Você pode também fazer isso, se tiver as técnicas, você pode fazer uma auto-hipnose para chegar nesse estado também. Só que tem que tomar cuidado, porque às vezes você não consegue sair tão facilmente. Né? Então, tem níveis, e o último nível, vamos dizer assim, é um nível mais perigoso para sair. Precisa de ajuda de alguém para sair do estado de hipnose. Mas tudo a pessoa tem que querer. Quando a pessoa está em estado de hipnose, ela está ainda consciente, não é, dos seus pensamentos. Vai lembrar de tudo que falou, vai lembrar de tudo que aconteceu durante a terapia. Não é algo que a pessoa vai esquecer, que você vai contar os teus segredos tudo para mim, a conta do banco, a senha, né, o do cartão. Não consegue. Não consegue, não consegue isso. A não ser que a pessoa queira, né? Então, se a pessoa não quer, não vai fazer isso. Né? Então, tirando um pouco dessa mística, né? Então, a pessoa entra em hipnose justamente para ficar mais fácil tirar os filtros e ficar mais fácil fazer o tratamento. Perfeito. Eu lembro de um filme chamado A Origem. Ele não é sobre hipnose, mas ele trabalhava que ele queria mudar a ideia de uma pessoa sobre o relacionamento dele com o pai dele, e ele começou a descer em vários níveis de sono através dos sonhos da pessoa. E não sei se isso tem a ver ou não, mas eu lembro que lá naquele filme, para a pessoa, quanto mais sonho dentro dos sonhos que ela ia, para ela conseguir sair, ela precisava de um tal de chute, que era alguma pessoa que estava no mundo real, vamos dizer assim, que dava algum gatilho, alguma coisa para a pessoa ir voltando de camada para camada. É mais ou menos isso que você falou na questão da auto-hipnose, que tem que ter esse cuidado de até onde ir para que eu consiga depois fazer o caminho de volta? Eu acredito que para a pessoa chegar no SDAY ou nesse é muito difícil ele chegar nesse estado. Nunca tentei também, nunca pensei nisso, mas quando você muda o seu estado até um estado profundo, e fica mais difícil de você voltar. Não acredito que tem que ter um estímulo de fora, talvez a pessoa até não demore a voltar.
Quando eu estava fazendo o treinamento, quando eu estava fazendo lá, nós fomos até o estado de Isdeio e se colocava outra pessoa nesse estado. E a pessoa que eu estava fazendo, eu tive dificuldade para tirar desse estado, né? Então, você dá o comando, para ele sair, ele continuava naquele estado que estava, que é o estado que nós falamos, que o nome é Isdeio, né? Ele estava lá naquele estado. Mas esse estado Isdeio tem algum perigo de não voltar mais, ou a pessoa vai ter uma dificuldade para sair dele, daí ele depois de um tempo volta? Não, ele está lá porque está num estado tão bom, tão relaxado, tão sem dor, sem nada, que é gostoso estar lá. A pessoa não quer sair de lá, né? O subconsciente da pessoa não quer sair de lá. Daí você, né, geralmente faz uma ameaça, né? Então, se você não sair daí, nunca mais você vai chegar a esse estado, né? E dá o comando, a pessoa sai. Só que agora você está lá no gostoso, você mesmo. Eu acredito que a pessoa nem consiga chegar a esse estado, né, sozinha. Certo. Mas se chegar, daí fica mais difícil da pessoa sair. Se é com a orientação de alguém, né, para tirar, já fica difícil. Imagina você lá no teu estado lá, né, não vamos dizer assim, curtindo a sua vibe, né? Certo. Fernando, e você falou que então procurou essa questão da hipnoterapia para você conseguir ajudar a curar algumas coisas das pessoas. E você até comentou já alguma coisa sobre isso, mas esse curar, que você falou que você vai lá até um estado mais profundo para ela entender os traumas, as crenças dela, e a hora que chega lá que ela percebe isso, você falou que você traz pro positivo, né? É o ressignificar aquele momento para a pessoa ter uma visão diferente a hora que ela despertar novamente? São tudo que você passa na tua vida, que está no teu subconsciente, são representações. É mudar a tua forma de pensar sobre aquilo. Então, mudar a forma, a representação daquilo, né? Então, você mudou o teu entendimento sobre aquilo. Não seria também uma ressignificação. Seria uma ressignificação também. Então, mudar o entendimento da pessoa, ele vê que aquilo não é um trauma para a vida inteira, é só para aquela situação. A pessoa tem que sofrer aquilo, né? Ela tem que sentir aquela dor naquele momento, mas só naquele momento. Não trazer isso para a vida inteira, né? Então, às vezes, você tem uma dor lá no passado, que aquilo te impede de você fazer algo que você quer fazer agora no futuro. Mas aqui você tem que ter entendimento que aquela dor faz parte de você, que aquela dor lá que você sentiu naquele momento é importante, mas ela vai ficar lá. Certo. Né? Ela não vai seguir a tua vida. Então, por isso que eu disse que você não vai mudar o entendimento. Você vai ter o entendimento daquilo que realmente foi, que é a tua dor naquele momento. Mas é para ficar lá. Então, as pessoas que têm uma dor lá que, vamos supor que o exemplo que eu dei antes, da pessoa não se achar merecedora de ter felicidade por causa daquela dor, porque as pessoas que estão à sua volta estão tristes, né? Então, eu vou chegar numa determinada... Eu quero. A pessoa tem sucesso até um determinado momento, e depois daquele determinado momento ele se sabota para voltar ao estado de tristeza, né? Que ele não se acha merecedor da felicidade. Então, lá ele vai entender que naquele momento ele sofreu, naquele momento as pessoas que estão à sua volta também sofreram, mas aquilo ficou lá. Né? Ele não vem para a vida de agora, vai ficar aqui. Não seria uma ressignificação, mas seria mais um entendimento da situação para ele não trazer isso para a vida de hoje. Perfeito. E para mim conseguir a curar algumas crenças, alguns traumas que eu tenho e tudo mais com a hipnoterapia, isso eu consigo fazer em uma sessão? É de caso para caso? Tem que fazer um acompanhamento para que isso lá na frente não retorne a me assombrar? Como que funciona essa situação, Fernando? Geralmente de 1 a 3 sessões a pessoa cura aquele trauma ou aquela sua crença. Às vezes na primeira já vê muita diferença. Só que é algo que não é do dia para a noite. Né? Então, pessoas, eu vou lá fazer hipnoterapia, eu vou sair de lá totalmente mudado. Às vezes você sai lá leve, né? Pensando, opa, que eu perdi da minha vida por causa disso, né? Dessa crença ou desse trauma. Então, fica ali, sai leve. Mas o entendimento vem ao longo ali de 45, 60 dias. Até porque a segunda sessão é depois de 60 dias. Ali para validar o que foi feito na outra sessão, daquele trauma, daquela crença. Mas você não tem só um trauma, você não tem só uma crença, você tem várias. Perfeito. Então você tratou uma delas. Essa uma pode ser que passe para uma cura para outras, né? Tenha melhore outras crenças à sua volta. Como, por exemplo, eu comecei a ir na academia, porque eu estou na academia e eu começo a me alimentar melhor.
né? Então é É algo, um efeito é um efeito cascata. cascata pode ser que aquela que você tratou vá curar outros traumas e outras crenças. E muitas vezes não, né? E você precisa voltar a fazer a hipnoterapia, mas de outra situação, não da mesma situação que tu já fez. E não tem, é difícil voltar, vou voltar a crença, não, porque você já entendeu, né? Então é difícil voltar aquela crença ou aquele trauma que você já fez o tratamento. Então, a pessoa que ela quer buscar a hipnoterapia para curar alguma situação dela, ela pode ficar despreocupada que vai passar 10, 20 anos, ela não vai voltar àqueles mesmos traumas, aquelas crenças que ela tinha antes de fazer. É muito difícil, a não ser que foi mal curado, né? Foi só algo superficial, né? Foi algo feito, em vez de ter sido feito uma cura, foi feito um reforço. Daí isso vai do profissional que ela escolheu para fazer isso para ela. Isso. Ou às vezes também naquela situação, naquele momento, o profissional não conseguiu atingir o que realmente, ou a pessoa ficou escondendo esse trauma, essa crença, ficou dando pequenas doses, não abriu totalmente. Porque tem que chegar lá e tem que abrir, né? Não adianta ficar lá escondendo aquilo e não vai curar daí. Então você tem que chegar lá de mente aberta, né? Confiar no profissional que você escolheu e entregar tudo que você tem. Daí vai sair a cura. Às vezes a pessoa esconde aquilo, o profissional sabe que está escondendo. O profissional faz perguntas, faz validações, faz a terapia e ele sabe que a pessoa está escondendo. E quando a pessoa está escondendo isso e não consegue, daí o que o profissional tem que fazer? Ele faz um reforço ali para que a pessoa tente deixar de lado isso, né? Daí usa um pouco da reprogramação neurolinguística, da PNL, né? Utiliza algo ali, dá um reforço e vai tirando a pessoa, porque às vezes está lá 2, 3 horas e a pessoa não se abre, né? Então você faz algo e espera que na segunda sessão ele vai lá e se abra. E muitas vezes a pessoa não volta para a segunda sessão. Então dali 2, 3 anos a pessoa está no mesmo estado. Perfeito, perfeito. Fernando, e com a hipnoterapia é possível resolver situações de pessoas que estão com dificuldade para dormir, estão com dificuldade para se relacionar com outras pessoas, enfim, qual seja a situação que ela tiver, através da hipnoterapia consegue, até com questão de ansiedade, estresse, a hipnoterapia consegue ajudar essas pessoas? Andrei, as pessoas nessas situações, a hipnoterapia vai ajudar as pessoas. Com certeza vai ajudar as pessoas. A hipnoterapia não vai tratar patologia, isso não. Né? Isso já não é nem o psicólogo também não consegue tratar, né? Então já é um nível mais profundo, né? Vai precisar de remédio, vai precisar de acompanhamento médico, vai precisar outro tipo de acompanhamento. A hipnoterapia pode ajudar nesse tratamento, mas sempre com orientação do profissional habilitado para isso. Então ele vai conseguir ajudar no caso de insônia, vai ajudar no caso de estresse, vai ajudar no caso de alergias, né? Então, se você tem uma alergia que quando você nasceu com ela você adquiriu durante o tempo, isso aí é um trauma emocional. Então, vai ajudar na parte de alergias, vai curar algumas até doenças do reumatismo, ele também você adquire durante o tempo, né? Nós já tivemos exemplo dentro da família, então é algo que foi feito em hipnoterapia e melhorou o reumatismo. Então são situações que você cria, né? O nosso consciente cria, nosso subconsciente cria. O próprio câncer, né? Então já foi provado que é a nossa mente que cria. Pessoas que não têm na família, que nunca tiveram histórico dentro da família e aparece com câncer. E teve a mesma alimentação. Pensar e atrair e não estar bem emocionalmente, pode vir a gerar isso? Pode vir a gerar, né? Ou você pode gerar o câncer por estresse, você pode gerar, ou você vai baixando a imunidade, você pode criar uma doença respiratória, né? Tem várias doenças, que até um ataque cardíaco você pode criar, né? Você começa a ficar preocupado, e daqui a pouco você está tendo um infarto, né? Então você é tudo a tua cabeça, porque quando você está preocupado com álcool, você está no estresse, eu estou no estresse, eu vou lá, começo a se alimentar mal, começo a comer cada vez mais, é pior. Você começa a correr mais, até mais agitado, dia a dia, aquele estresse, aquele incômodo, não dorme, e aquilo vai trazendo situações para o teu corpo. Você fica tão focado naquilo que aquilo ali vai acabar virando algo negativo, que é o que basicamente é a hipnoterapia que a gente falou antes. Sim. Estar focado, concentrado em algo
para a gente conseguir a ser hipnotizado. E a mesma coisa também o inverso para questões negativas. Também, para questões negativas. Quando eu fiz a hipnoterapia, para você ter uma ideia, tinha 4 médicos na minha sala. Né? E tinha 5, 6 psicólogos dentro da sala. Então, as pessoas viram que isso realmente acontece. As pessoas começam a adoecer e as pessoas começam a precisar de tratamento médico por causa o trauma que ele teve ou o trauma que está tendo. E pensando cada vez mais, e as pessoas vão ficando adoecendo, isso até chegar ter um infarto, até chegar a ter um câncer, até chegar a ter uma depressão ou algo mais leve ou mais grave, uma alergia. Então as pessoas vão criando na sua mente. E quantas pessoas você viu lá que curaram isso milagrosamente? Isso aí só a forma de pensar. Pensou e curou. Muitas pessoas até falam que você ia a médiums ou a pessoas para te ajudar a curar, é você que cura, é a tua crença naquela pessoa que fez a tua cura. Perfeito. Né? Então aquela pessoa só foi um instrumento de aguçar a tua crença e o teu subconsciente dizer não, cure. Muitas vezes diz que é o espírito mesmo, né? Que é alguém que está lá curando. Mas deu certo, curou, não importa de onde que veio, né? Se for a tua crença na pessoa, se for você mesmo pensando, ter fortalecimento, não, eu vou sarar, eu vou curar, né? Isso aqui não é nada na minha vida, né? Eu criei para mim e eu vou tirar de dentro de mim, né? Dando certo, né? O que Tudo importa. Certo. Fernando, e para quem está aí acompanhando aí esse podcast, é possível você passar alguma técnica, alguma situação assim para que ela consiga fazer essa auto-hipnose para ela conseguir ficar mais tranquila, relaxar, ter mais foco, mais concentração no dia a dia dela? Nós aprendemos que geralmente é respiração, né? Você tem que estar oxigenado, com o cérebro bem oxigenado, você tem que estar pensando exatamente no que você quer. E eu acredito também que nós somos energia, então nós absorvemos a energia dos outros e dos ambientes, e isso vem tudo para o nosso subconsciente, né? O nosso subconsciente é tão poderoso que ele está vendo tudo à sua volta e nós não percebemos isso, né? Ele vê uma situação que você não está enxergando com seus olhos e ele traz para dentro de você e quer tirar você daquela situação. O que eu aconselho as pessoas é estar concentrada no que quer fazer. Então começa com respiração, né? Respira 3 vezes, 4 vezes ali, bem profundo, solta o ar lentamente, e vai fazendo. Existem vários aplicativos de auto-hipnose, né? E ali dentro dessa auto-hipnose você faz reforço, vai falando do que você quer, né? Então se entra nesse estado, faz respiração, fecha os olhos como se fosse uma meditação, né? É uma meditação, se faz, e ali dentro, em vez de parar de cessar de pensar, não, você vai pensar, não, minha situação financeira vai mudar, porque agora eu sou uma pessoa que guardo dinheiro, porque agora eu sou uma pessoa que vou trabalhar mais para gerar mais renda. Começa a pensar, agora não diga eu quero, né? Diga eu vou. Perfeito. Porque se dizer eu quero pegar esse celular, então eu já quis, então já realizei. Agora eu vou pegar o celular, então vai ali e pega o celular. São né? coisas diferentes. São coisas diferentes. Então tudo que você comanda para o teu cérebro, você vai lá, o teu cérebro entende da forma que você comandar. Perfeito. Então tem várias situações. Como falar eu acho, né? Se você acha, você está sempre achando alguma coisa. Né? Então quando eu digo eu penso, eu estou pensando sobre aquilo. Quando eu falo eu acredito, eu estou acreditando naquilo que eu estou falando. E isso tudo é muito a questão de ser líder da gente mesmo, né? Isso mesmo. De sermos líderes das nossas atitudes, das nossas ações, que nem você falou, eu quero pegar esse celular, então eu tenho que ser líder de mim mesmo para mim ter a atitude de fazer isso. Isso, dá o comando correto para isso. Perfeito. Né? Eu quero ficar rico, todo mundo quer. Né? Agora, eu vou ficar rico, né? Através, né? Não é só eu vou ficar rico através de várias situações. Eu vou ficar rico com a minha profissão, trabalhando, gerando mais conhecimento, fazendo tal e tal situação, que isso vai entrando para o teu subconsciente e você vai atrás disso. Como você pode atrair uma doença, você também pode atrair coisas positivas. Perfeito, Fernando. E falando em ser líder de nós mesmos, você também trabalha como instrutor de um treinamento de liderança, oratória, relações humanas e desenvolvimento emocional. E
que dica que você dá aí para as pessoas que querem ser líder da sua equipe, líder das pessoas à sua volta? Elas têm que se liderar o que por primeiro? Primeiro de tudo é liderar os seus pensamentos, né? Ser o líder, ser o próprio líder, que muitas vezes você quer ser líder dos outros e não demonstra isso. Eu tenho uma equipe e eu lá dentro dessa equipe, não quero que ninguém fale mal dos clientes, e o primeiro que fala é o líder que está falando mal. Daí você vai criar esse ambiente. Eu não quero criar um ambiente de desonestidade. Daí o que faz? O empresário vai lá e sonega, né? Então ele está sendo desonesto, né? Ele vai criar situações, o funcionário está vendo isso, né? Então, e o funcionário vai seguir o exemplo do seu líder e talvez vai começar a fazer coisas desonestas também, baseado na liderança que ele tem. Isso, o seu Norberto usava uma frase, você também usa muito bem essa frase, assim, né? Sempre falando que o liderado é a cara do líder, e geralmente é. Então, primeiro você tem que ter autoliderança, saber o que você quer e como você está fazendo, o que você está transmitindo para as outras pessoas. E para isso você tem que ter autopercepção. Para ter essa autopercepção, tem que ser líder dele mesmo, tem que saber o que está fazendo, tem que estar no consciente. Ou se tiver no inconsciente, tem que ser por repetição. Né? Ele repetir tantas vezes ações boas que vai vir no inconsciente da pessoa, ele vai estar praticando aquilo. Seu líder vai lá e quer enganar o fornecedor, enganar o cliente, consequentemente está mostrando isso para o seu liderado, que vai chegar uma hora que ele vai enganar o seu líder. O liderado vai enganar o líder. Isso é consequência. Então, mas isso está tão no automático que a pessoa não percebe. Né? Então, lá dentro do treinamento, ou qualquer outro treinamento, mas principalmente dentro do Lorde, né? Nós trazemos isso à tona, né? Nós tiramos do subconsciente e jogamos para o consciente para a pessoa, opa, estou fazendo errado, eu tenho que parar de fazer isso e eu tenho que mudar essa forma. Só que isso, geralmente, essas situações, ou muitas das situações, se o líder grita, o liderado também vai gritar. Nós não estamos falando líder só dentro da empresa, nós estamos falando líder dentro de casa. Perfeito. Tá? E quando que a pessoa grita? Quando a emoção aflora. Quando que a pessoa ofende a outra pessoa, quando a emoção aflora. E quando essa emoção aflora, a pessoa tem que ter a percepção, não, parar, pensar, respirar, saber que naquele momento tem que usar alguma técnica que eu aprendi lá dentro do treinamento. Né? Vamos respirar, vamos ver como é que eu posso obter a recuperação dessa pessoa, como eu posso ter uma relação melhor com ela, utilizar alguma das dicas que nós damos lá, ou alguma das ferramentas naquele momento, para ela não fazer o que ela estava acostumada a fazer, né? De gritar, de ofender, ou isso também é uma defesa, ou é por falta de merecimento, né? Ou também ficar calado também é algo da emoção, mas a pessoa precisa pôr o seu ponto de vista. Certo. Então isso tudo nós ensinamos lá dentro do treinamento, é passado para os alunos lá dentro. E é isso que me encantou dentro do treinamento, né? E também, para você estar vivendo eles, tem que estar ensinando, né? Então eu quero ser uma pessoa dessa forma. E eu entrei no treinamento justamente para isso, para mim absorver tudo que está lá dentro. Tudo que está lá dentro do treinamento eu quero absorver para a minha vida. E não há nada melhor do que isso, do que ensinar, para fazer isso e ensinar as outras pessoas. É aquele negócio, quero não só falar o que é para fazer, mas eu quero fazer o que eu falo para fazer. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Isso mesmo. Não só fazer o que eu falo, né? E sim fazer o que eu estou demonstrando e estou fazendo. Lógico que é um processo difícil, né? Aí estamos há 5, 6 anos e muitas vezes no nosso dia a dia, pela emoção, nós agimos errado. Mas o importante é saber que você agiu errado, ter esse reconhecimento que você tem que melhorar, né? Então, eu agi errado, dali a pouco nós vamos lá numa sessão, levamos lá um tapa de luva de película, uma bigornada, né? Um soco no estômago, naquela situação podia ter usado isso. Perfeito. Né? Então isso, na próxima vez, já vai vir no nosso consciente. Opa, se eu agir dessa forma, eu vou ter um resultado melhor na minha vida. E nós aprendemos lá dentro do treinamento também que nós aprendemos pelo erro. E quando nós aprendemos com o erro do outro, nós somos mais sábios. E quando nós aprendemos com o nosso próprio erro, nós também estamos sendo sábios, mas não no nível de aprender com a outra pessoa. Perfeito. E lá dentro do treinamento nós aprendemos com os erros de todo mundo e também com os nossos. Ótimo, Fernando. E a gente vê dentro das salas do treinamento que a gente ministra, muitas pessoas com, posso dizer, a crença
de que não são líderes. Você pensa que através do treinamento a gente consegue despertar essa liderança nas pessoas e, claro, também com técnicas da hipnoterapia, técnicas do coach, a gente consegue quebrar essas crenças das pessoas para que elas não... Todo mundo é líder e consigo liderar primeiro os meus sentimentos, as minhas atitudes, minhas emoções, para daí então liderar as pessoas à minha volta. Mas é possível quebrar essa crença de não, eu não nasci para ser líder? Andrei, essa é uma ótima pergunta, mais uma ótima pergunta. Lá dentro do treinamento, inclusive numa turma ali em Lages, nós tivemos uma colaboradora de uma empresa que tinha sido colocada como liderança, na liderança de um setor, e caiu no colo dela. Ela está lá dentro do treinamento. E ela foi na primeira sessão, na segunda ela ligou para mim e falou que ela não ia mais porque ela não era líder. Ela não se achava líder. Disse, vai lá que você vai aprender a ser líder. Vai lá que você vai ver que você também, olha, dentro de casa, você não está liderando o teu marido e teus filhos? Ah, eu estou liderando. Então, lá dentro da empresa você não pode liderar também as pessoas que estão à sua volta? Ah, eu posso. Deus, com algumas ferramentas que você vai aprender, você vai liderar ainda mais e melhor lá dentro da empresa. E lá, fazendo treinamento, ela foi uma das pessoas que mais cresceram naquela turma. E ela chegou de criar um novo produto, né? Ela trabalhava na padaria, chegou de criar um novo produto junto com os seus liderados para a empresa vender, para a padaria vender. E estava sendo um sucesso, né, que eles tinham criado lá dentro. E ela fez várias situações lá dentro da empresa para melhorar toda a empresa, né? O dono que era para ele fazer e colocou a empresa, foi lá agradecer a nós do crescimento que ela teve e o tanto que agregou dentro da empresa. Uhum. E ela agradeceu nós o tanto que agregou na parte familiar dela também. Perfeito. Então, o líder já está dentro de cada um. Uns têm mais, outros têm menos. E aflorar isso, às vezes, é só com impacto, né? Uma frase que você fala ou algo que ela percebeu lá dentro do treinamento, uma frase de impacto que foi dado, algo que bateu na emoção, já despertou a liderança nela, já quebrou essa crença. Muitas vezes não vai quebrar essa crença ali dentro do treinamento, mas ela vai estar sabendo que ela pode ser um líder, ela vai entender que ela é um líder e que pode ser um líder melhor ainda. Uhum. Até para deixar bem claro e definido isso, líder não é aquela pessoa só que tem a plaquinha de dono, de gerente ou qualquer outra coisa, mas sim, líder é aquela pessoa que faz com que os outros a sigam através das suas atitudes, seus comportamentos, e é por isso que a gente vê a grande diferença de líder e seguidor, de pessoas que estão em certas empresas e por causa de 50, 100 reais estão saindo para outros lugares por causa que eles não têm um líder. Quer dizer, eles têm apenas um líder e não tem uma pessoa a qual eles gostam de seguir pelas atitudes que ela tem. Isso pode ser que tenha um gerente, né, que é só estar com a placa, é só um gerente, não é um líder. Uhum. Né? Pode ser ali o dono da empresa que vai estar com a placa ali de diretor, mas ele não é o líder. Às vezes tem outros líderes dentro da empresa que são muito mais líderes que quem tem essas plaquetinhas ali escritas. Então, o líder é aquela pessoa que mostra o que os outros têm que fazer. Faz e mostra, né? Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho 50 funcionários, como que eu vou demonstrar? Com as suas atitudes, com o que você fala, com o que você divulga, né? Com o que você está em contato com eles. Isso não só dentro da empresa, mas também na vida como um todo, né? Isso mesmo. O reflexo da equipe dele dentro do trabalho vai ser também das atitudes dessa pessoa dentro e fora da empresa. Com certeza, né? Tudo que ele transmite para as pessoas à sua volta é que as pessoas vão copiando. Quando nós éramos crianças ali, vamos supor ali de 1 ano a 7 anos, nós copiávamos tudo que os pais faziam. Né? Então, eles eram os nossos líderes. Eles eram os nossos líderes e nós idolatrávamos eles, então tudo que eles faziam nós copiávamos. Dos 7 aos 14 nós começamos a ter entendimento melhor do que é certo e o que é errado. E começamos a confrontar com o que os nossos pais nos ensinaram. Isso nós aprendemos lá dentro do treinamento também nos setênios. Né? Então, cada fase da vida nós vamos aprendendo algo. Mas o que eu aprendi do 0 aos 7 anos, vamos dizer assim, é o que eu levo para minha vida toda. Então, toda aquela repetição que eu fiz, eu levo para minha vida toda. Então, quando eu aprendo lá nos meus 25, 26 anos que aquilo que eu aprendi lá que eu fiz até hoje não é certo, eu começo a ter um confronto comigo. Né? Daí, como é que eu vou mudar essa crença? Eu quero mudar e não consigo. Eu quero mudar essa crença e não consigo.
Eu tento melhorar, mas quem tenta não consegue, né? Eu vou melhorar, mas não melhora, não passo por cima disso. Daí vai precisar de fazer um tratamento. Certo. Né? Agora, quando você tem a consciência que isso vai dar e por repetição você começa a querer melhorar, você melhora. E quando você começa a observar, quando você tem um líder que está fazendo a coisa certa, quando você começa a observar ele, por repetição você melhora naquela situação que às vezes você tinha uma crença. Ótimo. Né? Então, as pessoas têm que começar a observar mais os seus resultados, né, para ver o que precisa ser melhorado. Né? Se eu não estou bem em alguma situação, eu preciso ver meu resultado e ver as pessoas que estão bem naquela situação e começar a copiar elas. Por repetição, isso vai melhorando. Ótimo. Fernando, e para a gente então encerrar esse assunto de liderança, na tua opinião, a pessoa nasce líder ou ela se torna um líder? Na minha opinião, tem duas situações. A pessoa nasce um líder, pode nascer um líder, e ela pode ser um líder enrustido, está escondido ali dentro, e depois ela aflora e vê que é um líder, e a pessoa pode aprender a ser um líder. Né? Eu uso o exemplo do futebol, né? Então nós temos aí o Messi, nós temos o Neymar, nós temos o Ronaldinho Gaúcho, que eles nasceram com aquele dom. Né? Nasceram com aquele dom, e o pouco que eles treinam aflora ainda mais. E nós temos o Cristiano Ronaldo, que é um robô, né? Que ele treina 5 vezes mais, 10 vezes mais que o Messi, que o Ronaldinho Gaúcho, que o Neymar, e também consegue ter o resultado. Né? Tanto que foi eleito quantas vezes o melhor do mundo. Então tem aquele que tem o dom e tem aquele dedicado, aquele que é focado, que tem disciplina, que vai lá e faz acontecer. Então você pode ser esse líder que você aprendeu, que é ser disciplinado, focado, e vai lá e faz acontecer. Ou você é aquele que nasceu com o dom e mesmo assim você precisa lapidar isso. Sim. Não adianta só nascer com o dom, né? Porque quantos jogadores nascem com o dom e também não chegam a ser bem-sucedidos. Não basta. Você tem que ter alguém que te oriente, você tem que ter alguém que trate teus traumas, você tem que ter alguém que tenha ali te mostrando o caminho. Por isso que existe o técnico de futebol também. Certo. Perfeito. Fernando, e como você disse que o líder pode nascer, que já vem com os dons, e também pode se desenvolver um líder. Para se desenvolver um líder, a pessoa também vai precisar de um mentor, de alguém que ajude essa pessoa na trajetória. E eu te conhecendo, sei que você faz mentoria para pessoas que querem prosperar, evoluir dentro dos negócios. Compartilhe um pouquinho com a gente aí como que é esse processo, como que funciona isso. Então, esse é um projeto que nós iniciamos há pouco tempo, e nós, com todo o conhecimento que nós temos e tudo que nós treinamos e vamos atrás, e estamos sempre querendo melhorar, nós vamos também ajudando as pessoas. E nesse caminho de ajudar as pessoas, eu disse, mas por que não criar um produto que eu possa atingir ainda mais pessoas? Né? Através de uma mentoria, onde eu possa estar mentorando com o conhecimento que eu já tenho, a pessoa melhorar. E o meu conhecimento é onde? Em cima da área financeira, na área de líder, na área de gestão de empresas. E eu comecei, então vou criar uma mentoria para os gestores, para os empresários. E nessa mentoria nós justamente vamos começar tratando da parte emocional, né, da parte de liderança dos empresários, e depois nós vamos indo para a parte de gestão de pessoas, gestão tributária, gestão financeira, e vamos fazendo a pessoa entender qual é o melhor caminho para ela atingir, orientando ela. Não seria um processo de coach, que o coach a pessoa mesma vai entendendo que tem que melhorar. E na mentoria nós vamos dizendo o que a pessoa precisa fazer para melhorar a sua vida dentro da empresa, para depois ela expandir para as outras áreas da vida também. Você dá um passo a passo para a pessoa ter um melhor resultado na área profissional dela. Isso mesmo. Nós vemos qual é a situação que ela está, qual que é a situação que a sua empresa está e como quem a pessoa está, a pessoa do empresário. E fazendo esse diagnóstico, nós começamos a orientar. Você tem que seguir dessa forma, você tem que ter esse tipo de conhecimento, eu vou passar esse conhecimento. Você tem que começar a trabalhar isso mais dentro da sua empresa, você tem que trabalhar mais isso com o seu colaborador, você tem que trabalhar, você tem que ir atrás mais de como fazer vendas, você tem que treinar a sua equipe, você vai trazer alguém para treinar a sua equipe. Então nós vamos orientando o empresário a desenvolver ainda mais
esse lado gestor, para ele ter que a sua empresa tenha mais sucesso. Perfeito. E Fernando, quem quer saber mais sobre esse assunto, como que faz para te achar, como que funciona isso? Pois então, eu estou no Instagram, né, Fernando_Semin, ou Fernando Semin, procurando vai me encontrar lá no Instagram, e também no Facebook. Pode chamar lá nós no direct, que nós vamos responder. Também tem o Instagram da Semoc Contabilidade, né, que é Semoc Contabilidade, @Semoc Contabilidade. E pode chamar nós lá. Também pode ligar para nós através do telefone comercial, que é 49-3541-0522. E também nós temos ali dentro do escritório outras ferramentas de ajudar também o cliente. Porque nós sabemos que o cliente na correria do dia a dia não quer muito saber de gerar informação. E hoje em dia sempre foi, né? A informação sempre esteve na frente de qualquer tomada de decisão, qualquer forma de venda, sempre teve informação e o cliente não gosta de gerar isso. E pensando nisso, nós começamos a trazer essa parte de que o cliente precisa para dentro do escritório. Ótimo. O cliente precisa ter um livro caixa e precisa ter um fluxo de caixa. Se o cliente não gosta de fazer ou não quer contratar alguém para fazer, pode contratar a Semoc Contabilidade para fazer, pode fazer controle do estoque na contabilidade, pode ajudar o cliente a fazer, a ter esses documentos na mão, que comprar, como comprar, qual o melhor preço, qual a média que ele teve. Isso está tudo dentro do sistema dele, mas ele não utiliza isso. Isso é aquela famosa terceirização da parte financeira. É terceirizar toda a parte de gestão da empresa, a parte de gestão financeira, vamos dizer assim, de informação. Não é a parte de gestão a parte financeira, mas a parte de informação. Já que ele não gera essas informações, ele pode levar os documentos para nós vamos lançar esses documentos e vamos dar essa informação para o cliente. Qual que é o produto que dá mais margem para mim vender, que dá mais lucro, ou qual que é o que está dando prejuízo para mim vender. Isso nós podemos, através de mecanismos que dê informação, mostrar para o cliente, né? Ele ter essa informação a hora que ele quiser lá dentro do programa dele. Então essa é a parte que nós podemos ajudar o cliente através da Semoc Contabilidade. E também pode ligar no mesmo número que eu falei antes, né? 49-3541-0522, ou chamar no Instagram na Semoc Contabilidade, @Semoc Contabilidade, ou também no meu Instagram, Fernando_Semin. Perfeito, Fernando. E agora, já para a gente ir finalizando mais esse episódio aqui, quero que você deixe uma mensagem aí pro pessoal que nos acompanhou durante todo esse podcast. O que você tem de mensagem positiva, tanto a questão da empresarial, pessoal, emocional, enfim, o microfone todo seu, fica à vontade. Nós estamos nesse vamos falar olhando para a câmera, né? Nós estamos nesse processo de crescimento e nós temos que continuar sempre nesse processo de crescimento. E eu ouvi uma frase esses dias que sem respirar e sem problema nós não vivemos. E para conseguir ajustar ou melhorar a nosso entendimento sobre o problema e resolver esse problema, nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos de ter habilidade e atitude. E eu quero passar justamente isso para vocês terem a atitude para ir atrás do conhecimento, para criar mais ainda habilidade, para gerir o seu negócio. Se seu negócio está dando dinheiro, ótimo. Se ele está dando resultado, ótimo. Mas precisa ainda melhorar a tua forma de gestão para você crescer com estabilidade. Porque muitas vezes a empresa cresce tanto e a empresa não tem estabilidade e acaba quebrando. Então, você precisa ter essa atitude para ir atrás de conhecimento. E se a sua empresa não está dando o resultado que você também precisa, também vem atrás de mais conhecimento, vem atrás de gerar habilidade, de trabalhar o seu emocional para aí sim ter crescimento na sua vida profissional. Então, esse é o recado que eu deixo. Tenha habilidade e atitude, e tenha principalmente atitude para ir atrás do seu conhecimento, né? Então, vamos atrás de solucionar problemas. E já dizia, acho que é Rancharan, né? Quanto mais problemas você resolve, né? Mais pessoas você ajuda, mais rico você fica. Então, é essa a minha mensagem. Perfeito, obrigado, Fernando, aí pelas tuas palavras. Com certeza, para atingirmos qualquer situação na nossa vida, temos que ter principalmente atitude. Eu gosto muito de uma coisa que você fala dentro do nosso treinamento, que além do chá, que é conhecimento, habilidade e atitude, a gente precisa da chave, que é também conhecimento, habilidade, atitude, valores e emocional.
Então, realmente, quando a gente consegue esse aglomerado de tudo isso daí, com certeza temos vidas mais produtivas, mais prósperas, mais felizes e bem emocionalmente. Isso aí. Sua última palavra final aí, para a gente encerrar? Para você que ficou até aqui, espero que tenha contribuído um pouco para você trazer algumas coisas do teu subconsciente para o consciente e começar a correr ou ir atrás do que realmente vai fazer sentido na sua vida. Tenham uma longa vida, tenha muito sucesso e conte com nós para ajudar vocês. Obrigado, Fernando. Obrigado a você que nos acompanhou aí nesse podcast. Fiquem ligados que em breve terá novas edições do It's Timecast. Acompanhe nosso Instagram lá também, que a gente vai fazer alguns cortes nesse podcast para a gente sempre estar levando boa informação, bom conhecimento de forma prática, rápida para você que está nos acompanhando. Fernando. Obrigado, Andrei, pelo convite e estarei sempre à disposição, assim que me convidar, eu venho novamente para nós falar ou especificamente de um assunto ou também de vários outros assuntos aí que nós gostamos de conversar e quem sabe até fazer um podcast mais diferente, mas estamos por aí. Muito obrigado pelo convite. Com toda certeza, Fernando, vamos marcar outras vezes sim. Esse foi um podcast mais sério, mais pensando em ajudar realmente as pessoas, mas a gente tem muito assunto aí para conversar, compartilhar. Temos a ideia até de fazer um podcast aí só sobre quinta série. Só piadas da quinta série. Vai ser algo bem divertido. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela tua atenção. Fiquem ligados sempre nas nossas redes sociais, que sempre teremos novos conteúdos, novos podcasts. Valeu, um abraço, até mais.